Fala comigo, guys, sou Ismael Lopes e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre dois fiagros que eu quero colocar aqui na carteira do canal. Mas se você não está inscrito, faça o favor de se inscrever, deixe seu like, deixe seu comentário, ative as notificações para você receber tudo do canal. Bora pro vídeo. Bom, guys, eu não vou enrolar muito, todo mundo sabe que fiagros são semelhantes aos fundos imobiliários, né? Então eu não vou ficar aqui enchendo linguiça para vocês ficar aqui uma vida inteira no vídeo. Quero mostrar para vocês dois que eu tô de olho para poder colocar aqui na carteira do canal, que eu acho que neste momento, para crescimento, faz total sentido. Também quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham desses dois fiagros que eu vou falar aqui agora. Eu já andei lendo por aí alguns comentários e vi que algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam, umas pessoas investem neles, outras não, mas como eu tô trazendo aqui pro meu canal, eu quero ver de vocês que estão acompanhando o que vocês acham desses dois fiagros que eu vou falar aqui agora. O primeiro que a gente vai falar aqui é o XPC A11, vou passar assim muito rápido, muito breve, só mesmo para vocês saberem o que é que eu tô querendo realmente fazer. Ele está com a cotação de R$ 7,81 na data desse vídeo. O dividend yield dele é de 12,66%. O P sobre VP dele tá 0,81. A liquidez diária dele tá 799,41 e a variação dele tá 6,41. Esse fiagro pagou 11 centavos de dividendo por cota. Eu quero saber de você. O que você acha? Tá legal? Não tá legal? Eu quero saber se você investe, se você não investe nesse fiagro. Eu acho que esse fiagro tá muito legal, eu acho que ele tá muito bom. A gente poder começar essa carteira aqui, eu acredito que funciona bem para a estratégia que eu tô querendo trazer aqui para a carteira do canal. É um fiagro que tá bem legal, é um fiagro que tá muito bom e eu acredito muito que vai dar um match legal. O segundo fiagro que eu quero trazer aqui para a carteira do canal é o VGI A11, que também é um fiagro bastante legal, tem bastante cotistas, a galera tá investindo bem nesse fiagro e vou falar para vocês a verdade, eu já namoro esse fiagro há muito tempo que eu venho analisando. Dentre esses de base 10 é o que eu mais tenho olhado para poder, o que mais eu tenho estudado e olhado para poder trazer aqui para minha carteira no canal. Quero saber se você investe nele, também quero saber se você investiria nele ou se você já investiu. Eu quero saber a sua opinião a respeito desse fiagro. A cotação dele tá de R$ 8,91, ele tá com um preço bem legal. Dividend yield dele ao ano tá 15,47. O P sobre VP dele tá 0,92, está sendo negociado abaixo. Então eu acho que tá dando um match legal aí. A liquidez diária dele tá 1,49. Tá com liquidez muito top. A variação dele tá 36,60%. Esse fundo pagou 12 centavos por cota no último rendimento. Aí você para analisar, muitas pessoas falam assim, mas você não pode olhar só dividendo, você tem que olhar todo o histórico do fundo, você tem que olhar, realmente, você tem que fazer toda uma pesquisa, toda uma análise para olhar como está o fundo, se o fundo já teve rombo, se o fundo não teve, se o fundo tá bom, se o fundo não tá bom, se vale realmente a pena investir. Por quê? Porque é o seu dinheiro que você está colocando ali. Todos os dois fundos já tiveram algumas quedas, umas caídas, entraram em algumas coisas aí que prejudicaram os fundos, mas nesse momento os dois fundos estão ali, ó. Todos os dois fundos estão aptos para que eu possa poder ter as cotas, poder comprá-los. Então, eu acredito que funcionaria muito bem para a tática que eu quero trazer para essa carteira. Acho que faria com que eu alcançasse um pouco mais rápido alguns objetivos que eu tenho para esse tipo de investimento. Levando em conta que esse vídeo não é uma recomendação de compra, né? Você precisa analisar, precisa estudar, porque com dinheiro a gente não brinca, né? Então tem que ter uma análise primeiro. Não é saindo copiando uma coisa de um lugar e do outro lugar para poder ter ali na carteira, né? Formar uma carteira plagiada, copiada. É bom sempre estar estudando e ver no que você quer realmente investir. E a gente vai bater o nosso papo furado aqui agora.
Guys, pra quem tá caindo aqui de paraquedas, o Papo Furado é um papo onde eu falo coisas que eu penso e falo coisas que as pessoas também falam a respeito dessas coisas nos quais a gente tá falando aqui, que são esses fundos. Muitas pessoas não gostam de fiagros. As pessoas preferem muito mais os fundos imobiliários do que os fiagros, isso aí é fato. Mas é uma realidade que eu vejo que está mudando aí no mercado. Muitas pessoas estão fazendo investimentos sim nos fiagros porque estão vendo ao longo prazo um certo crescimento, que é o que eu também vejo, né? Então eu hoje gostaria mesmo de trazer os fiagros para a minha carteira, porque eu acredito numa estratégia para crescimento e obviamente para longo prazo. Estão recuperados de alguns problemas que tiveram, né? Estão aptos para poder fazer os investimentos. Eu acompanhei nos momentos que eles estiveram um pouco prejudicados, mas hoje fazendo todas as análises, lendo os relatórios, lendo as coisas que estavam saindo, eu vejo que estão aptos para que eu possa colocá-los na minha carteira. E por que eu quero colocá-los na minha carteira? Porque eu acredito em fundos de base 10, em fiagros de base 10. Para as pessoas que têm menos dinheiro para poder investir, se você tem R$ 50 hoje para você poder investir, você não consegue, por exemplo, comprar um HGLG11 que está lá num valor de 95, 100, não sei quanto está na data de hoje, mas que é um fundo de base 100, por exemplo. Mas você consegue comprar 5 cotas, por exemplo, de XPCA11 e de VGIA11, como você consegue comprar de outros fundos de base 10. Então, assim, para a pessoa que é mais humilde e que está começando a investir, está querendo começar a entender, comigo foi dessa forma. Eu comecei com os fundos de base 10 e tem funcionado para mim. Eu tenho crescido os meus aportes, tenho crescido os meus reinvestimentos nesses fundos e tô aqui escolhendo mais 2 para poder colocar na carteira do canal, né? Eu já tenho aqui o MXRF11, eu não fiz nenhum aporte, eu simplesmente reinvesti o provento dele, que não deu para comprar uma cota, mas eu coloquei ele lá num porquinho, esse dinheiro, que vai estar rendendo lá até eu poder fazer um reinvestimento em outros fundos ou até mesmo no próprio fundo. O que eu tenho para falar hoje a respeito de investimento em fundos de base 10 é que eu acho uma mão na roda, porque se você escolhe aí uma corretora que não te cobra uma taxa e você tem ali R$ 12 para você poder comprar uma cota, você consegue comprar uma cota e sem taxa. E no mês que vem você vai estar recebendo essa cota desse fundo ou desse fiagro. Olha que maravilha. Então, hoje eu gosto de fazer as coisas baseado nas condições. E tô falando baseado nas condições. Porque muitas pessoas não têm R$ 100, 150, 200 para poder fazer os seus investimentos, para poder começar a fazer os seus primeiros aportes. Mas pode ser que essa pessoa tenha 30, que dá para comprar 3 cotas. Dependendo do fundo, aí se o fundo estiver caindo, dá para comprar 4 cotas com 30. Sabe? Então, depende muito, né, do objetivo. Você precisa traçar um objetivo para levar a sua carteira para frente. Ah, você é uma pessoa que não pode investir muito, você tem uma casa para gerir, você tem família, mas às vezes você consegue tirar R$ 50 todos os meses para poder fazer o seu investimento. E obviamente eu colocaria nos investimentos de base 10, nos fundos de base 10, nas ações de base 10, né? Porque também tem ações de R$ 10 que vão pagar trimestrais, semestrais, anuais. Já os fundos vão pagar mensalmente. Esses fundos em específico, apesar deles terem tido alguns problemas lá atrás, hoje eles estão aí aptos, ao meu ver. Eu sim investiria neles. Inclusive, estou de olho neles para poder trazer para a carteira. Eu conseguiria sim colocar ali 50, 100, 150, R$ 200 de algum dinheiro que sobrou de alguma área aí que eu já paguei todas as contas, aí sobrou R$ 200, sobrou R$ 250.
Eu poderia investir 150, deixar 100 ali de stand-by por uma emergência, por causa de um gás. Apesar de que, ao fazer investimento, a gente precisa ter uma reserva de emergência para poder não depender daquele dinheiro para pagar o gás. Por exemplo, né? Mas o que eu queria dizer para vocês é que eu acredito que dê para começar com muito pouco. Antes de fazer os meus investimentos, eu assisti muitos vídeos falando sobre esses investimentos de base 10, que seria o mais prudente para mim naquele momento. Então, eu continuo fazendo essa tática. E hoje quero trazer esses 2 fiagros para a minha carteira. E eu quero muito saber de você. No que você investe? Se você investe em um desses 2 fiagros, tanto no XPCA11 quanto no VGIA11, eu quero saber o que vocês acham desses fiagros. Vocês acham que eles estão bons? Se eles não estão bons? Se vale a pena investir? Se os dividendos estão bons? Se os relatórios estão legais? Se vocês concordam com tudo que está escrito lá? Eu quero saber muito de vocês. Então deixa para mim aqui nos comentários a sua opinião. Links importantes na descrição do vídeo. Tem aí o meu Instagram, caso você queira me seguir. E tem também todos os links onde mostram o meu trabalho. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, ative as notificações para você receber tudo do canal. E não se esqueça de se inscrever, porque é de graça. Beijo para todo mundo, fica todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo.